Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero continuar falando sobre Salmos e eu quero falar sobre o Salmo 3, falando acerca da busca pela paz. Onde o salmista nos diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os seus dentes. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Palavra maravilhosa, onde o salmista nos revela a sua necessidade por paz. Ele diz que seus adversários se têm multiplicado e essas pessoas se têm levantado contra ele, e isso tem trazido para ele uma certa tribulação, uma certa angústia, pois ele almeja estar em paz. Mas qual é a posição do salmista acerca dessa condição conflituosa? É compreender que quem é o protetor dele, quem é o seu escudo é o Senhor. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Deus é o seu protetor. É a mão poderosa de Deus que está sobre a vida do salmista e é apta para o livrar. E é poderosa para salvar ele de todo o desafio, de todos os seus inimigos, de todos os seus adversários, de todos aqueles que têm tentado roubar a vida deste homem. Ou melhor, de roubar a sua paz. E além dele entender que Deus é o seu escudo, o seu protetor, é o seu refúgio, ele vai dizer o que ele fez para viver nesse refúgio. Ele diz: com a minha voz eu clamei ao Senhor, ou seja, ergueu um grito, ergueu um forte clamor, uma forte oração. E essa força eu quero dizer de tonalidade, de exclamar, de apresentar a Deus a sua necessidade, de suplicar diante de Deus, de Deus, eu preciso que o Senhor venha em meu socorro. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que Deus ouviu a sua voz. Ou seja, o que traz paz para o homem é estar escudado, protegido em Deus e saber que nós temos um Deus que nos ouve e peleja em nosso favor. E uma coisa nós vemos desse grande resultado na vida do salmista, dele estar escudado em Deus, dele entender a necessidade da oração, dele entender que ele é um homem que é ouvido e respondido por Deus, é que ele pode descansar. Ele alcançou em Deus a verdadeira paz, porque ele disse: eu me deitei. Quantas pessoas se deitam, mas não dormem? Se deitam, mas não descansam. Se deitam e se levantam pior, mas ele se deitou e dormiu. Dormir é um privilégio que Deus concede ao ser humano para renovar suas forças, para se pôr de pé, para realinhar os seus pensamentos, reorganizar a sua mente. Então ele diz que ele deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor o sustentou, ou seja, ele vive o livramento, ele vive a bondade, ele vive a misericórdia de Deus todos os dias, e ele pode ver na oportunidade de se deitar. E não só de se deitar, mas poder descansar, dormir, acordar, porque ele reconhece que durante o sono dele, quem guarda a vida dele é o próprio Deus. E após esse entendimento dele entender que Deus é o escudo dele, que ele clama e Deus o ouve, que ele deita, dorme e descansa porque Deus o sustenta, ele é tomado de coragem. Ele diz: ainda que se levantem contra mim 10.000 homens, ele diz: eu entendo que o Senhor vai se levantar e o Senhor vai me salvar, vai investir o livramento em meu favor. Eu quero dizer, Deus tem um livramento em teu favor. Se tu te posicionar em confiar em Deus, entendendo que Ele é teu escudo, se tu te posicionar em orar, em clamar a Deus e aguardar a resposta de Deus, porque Deus ouve o teu clamor, e descansar em Deus, entendendo que Deus ele responde a nossa oração. E ele finaliza dizendo: a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção, entendendo que Deus é o nosso Salvador, é o nosso escudo, é aquele que nos ouve, que seu ouvido não está gravado nem a mão encolhida, é o Deus que vem em nosso favor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.